Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Kramer e Dias. Eu sou o Wallace, eu sou advogado eleitoralista. Vou comentar um pouquinho para vocês algumas regras do direito eleitoral. Hoje eu vou colocar a tela para vocês aqui, visão geral das eleições municipais. Pessoal, vamos começar discutindo o seguinte: o município no Brasil ele é muito importante porque antes que houvesse Estado, entre aspas, havia município. Vou explicar isso daí. Quando o Brasil estava sendo constituído ali, logo no começo da República, né, a gente estava começando do Império, da colônia, o Brasil, na sua fase colonial, ele precisava tomar vilas, tomar espaços, assentar pessoas no território nacional. Tanto que existe um princípio de direito internacional chamado uti possidetis, que significa o seguinte: a terra é de quem possui. Se Portugal não tomasse a terra, colocando gente aqui, obviamente ele perderia, como a Espanha perdeu. Né? O Brasil, pelo Tratado de Tordesilhas, nós seguimos adiante no mapa aí. Chegamos até o Acre. E veja bem, não estava na linha de Tordesilhas. Então, para que isso acontecesse, já na gestão colonial, o rei autorizava vilas a eleger os seus representantes e pequenas cidades a eleger os seus representantes para que possa decidir problemas locais. Veja, lógico que Portugal não era uma federação, era um Estado unitário, lógico que não era uma república, era uma monarquia, lógico que Portugal era um império, lógico que não tinha representatividade livre, jamais iam eleger alguém que discordasse do rei ali. Ok, mas a administração portuguesa optou por fazer regiões no Brasil que tivessem essa autonomia. Então, antes da gente ter propriamente o proto-Estado-membro, Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Maranhão. Antes de a gente ter todos esses estados, nós tínhamos, portanto, pequenas regiões administrativas, como se fossem espécies de condados, que autorizava isso. Isso é comentado bastante no livro de Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, e outros tantos livros de história, inclusive Pedro Calmon também, que é um clássico historiador, comenta sobre isso. Para que entender isso? Porque o município no Brasil, ele de fato é importante. E aí você vai dizer, bom, mas eu não acho ele tão importante assim. Mas vamos com calma. Muitos países não têm o município como um ente federativo. Eles têm apenas divisões administrativas, que é governo estadual e governo federal. O próprio sistema norte-americano é muito baseado nisso. São os estados que são muito poderosos, a União que é muito poderosa, mas você não vai ter essa figura aí municipal dentro desse âmbito. Tem divisão administrativa, mas ela não tem a ideia que nós temos de um município. É uma outra constituição sistemática dessa administração pública norte-americana. Então, no Brasil, o município ganha muita ênfase e se torna, portanto, um caminho de representatividade. Curiosamente, o brasileiro costuma lembrar mais o nome do vereador que ele elegeu do que do próprio deputado federal, ou mais ainda do que o deputado estadual. Então, o deputado estadual ele é muito esquecido. O do vereador não é tanto. E isso é interessante porque mostra uma representatividade do eleitor com o seu vereador maior que com o seu deputado federal e estadual. Lógico que senador se lembra mais, porque o senador, as opções são menores, então como a gama de opções ela é menor, o Senado tem vagas menores, eu vou explicar isso aqui, os partidos não podem lançar tanto senadores quanto podem lançar deputados federais, essa proximidade com o legislativo municipal é muito grande. Tanto que a gente percebe que no legislativo municipal, os candidatos adotam como nome de candidatura o seu comércio. Então, João da farmácia, João do açougue, João marceneiro, e usa essas alcunhas de trabalho. Isso mostra uma proximidade que não tem, obviamente, no federal. No âmbito federal, o cara vai colocar João da farmácia. É mais difícil ele tentar ser um deputado federal com esse tipo de nome. Porque há a proximidade do comércio com o seu eleitor ali. Lembrando que você não pode, como vereador, colocar o nome obviamente você não pode colocar o nome do seu comércio. Então, por exemplo, eu não posso ser o candidato a vereador, o Wallace da Kramer e Dias, Sociedade de Advogados. Eu não posso fazer isso. Eu não posso colocar que eu sou o Wallace da Quitanda Dona Maria Limitada. Eu não posso ser o Wallace da agência de publicidade Wallace Company. Eu não posso colocar isso. Eu não posso colocar marcas, logomarcas no meu nome eleitoral. Mas eu posso colocar minha profissão. Tem alguma discussão aí com relação a cargos, e isso eu vou explicar depois, que a gente for falar de nomes, porque a ideia aqui é livremente discutir o direito eleitoral. Estou tentando aqui dar uma aula, pelo amor de Deus, porque se eu fosse dar uma aula, eu teria de montar toda uma estrutura, um rigor acadêmico. Eu sempre falo que esses vídeos são para serem mais fluidos, ok?
ok? Se você tem alguma dúvida e quiser que seja uma aula sobre isso, eu posso deixar aqui embaixo o contato. Você pode pedir aí uma sugestão para a gente comentar um pouquinho disso daí de uma maneira mais aprofundada. E olha lá, vamos voltar para o mapa. Esse é o mapinha que eu estou mostrando para vocês. Eleições municipais é feito por um prefeito mais vice, você não escolhe o vice. Você fala, mas lógico que eu não escolho o vice. Mais ou menos. Durante um período da República do Brasil, o vice era o segundo mais bem votado. E aí a gente tinha um vice que era inimigo do titular do cargo. Não pode, né? Fica ruim você fazer uma administração pública com o inimigo morando ao lado. Você imagine se nos últimos anos aí da nossa república o vice fosse o segundo mais votado. Só imagina isso no âmbito federal aí da nossa presidência. Por quê? Porque no caso do Brasil chegam polaridades, né? E geralmente é o que ocorre quando tem 2 turnos. Aliás, assista o nosso vídeo aí sobre 2 turnos, depois eu comento isso. Então, tem muitas polaridades. Então, você imagina o vice ser um polar. No caso do Brasil, e depois de um tempo, a gente adotou isso. Você vota para prefeito e vota para vice. Ele vai junto, ele é um brinde. Não tem como você votar em um e não votar em outro. É a mesma coisa que você faz com o presidente. É a mesma coisa que você faz com o governador. É a mesma coisa que você faz com o próprio senador. Porque, no caso, ele é um cargo majoritário, entre aspas, né? Então, a gente vai ter esse suplente, no caso do senador, mas aqui a gente vai falar de vice. Pessoal, suplente é o nome certo para cargos do legislativo e vice é o nome certo, o próximo dessa cadeia dos cargos do executivo, que são cargos tipicamente majoritários. Exceção, já comentei no outro vídeo, majoritário do legislativo é o senador. Tudo bem? O resto dos legislativos são proporcionais, ok? Então, incluindo eles, o nosso vereador, que aí está. Então, portanto, o vereador ele é um cargo proporcional. Olha a última coluna, majoritário de 2 turnos em municípios de mais de 200 mil eleitores. Cuidado que são eleitores, não são habitantes. Isso significa que se tiver 200 mil habitantes, mas não tem 200 mil eleitores, não vai ter segundo turno. Isso é feito com base no alistamento eleitoral. E cuidado, porque eleitor não é 18 anos. Eleitor pode ser 16 anos que ele pode ter a opção de ir até a Justiça Eleitoral e se alistar. Nem todo alistamento é militar, hein? Fazer o alistamento eleitoral. Você vai ter um eleito mais um vice, tá? Nesse cargo executivo do prefeito, e você vai votar em um candidato mais um vice que vem junto. No caso do vereador, é o legislativo, ele depende de 9 a 55 eleitos, a depender do número de habitantes, mas aí a gente sabe que é só aumentar o número de habitantes, que é a primeira coisa que a Câmara faz é tentar correr para aumentar o seu número de vereadores, tá? Isso é feito aí dentro do âmbito municipal. Eles vão decidir isso daí, os seus números de vereadores ali, a depender do número de habitantes. Então, hoje a gente percebe que com a verticalização das cidades, nós estamos aumentando o número de vereadores muito rápido, porque sobem-se prédios infindos. Pelo menos eu falo aqui da minha região específica geográfica, que é o sudeste do Brasil. Eu falo da região metropolitana aqui, São Paulo, o grande ABC. E aí você percebe o seguinte, quanto mais habitantes, mais vereadores e, claro, tendo a possibilidade de ter no mínimo 9 vereadores. Então, municípios muito pequenos, de baixa arrecadação, mal conseguem sustentar os 9. A realidade é essa. Bom, então, os candidatos. Quantos candidatos podem lançar? 100% mais um. Como assim? Bom, se tem 9 vagas, você vai lançar 100%, são 9 mais um. É isso que você vai fazer. Então, você sempre vai lançar umzinho a mais do número total de vagas. Então, se tem 55, você vai lançar 55 mais um. Se tem 9, você vai lançar 9 mais um. Número de candidatos possíveis que cada partido pode lançar. É lógico que o número de candidatos deve ser superior ao número de eleitos, senão não faz sentido eleição. Não faz sentido uma competição de 10 participantes e vou conceder 10, tem 10 ganhar, os 10 primeiros vão ganhar. Então não precisa nem correr, né? Senão vira uma corrida de cavalo único. E aqui eu tenho, portanto, um número de candidatos muito extenso. Note que o prefeito é mais fácil de lembrar também, não porque o brasileiro não valoriza o vereador, eu ouço umas bobeiras por aí, mas porque o número de candidatos de prefeito é muito menor que o número de candidatos de vereador. E o número de candidatos de vereador que você tem de opção é muito menor que o número de candidatos de estadual, que é muito menor que o número de candidatos da federal, candidatos a deputado federal. Por que o pessoal costuma lembrar mais do senador do que do candidato federal? Porque o número de candidatos que você teria era muito maior do que Senado. Senado você vai ter 3 ou 4 principais aí, e vereador é uma quantidade
grande, mas pequena, perto do número de deputados estaduais. Bom, aí, portanto, a eleição vai ser proporcional, eu explico isso em outro local. E não pode esquecer da cota de gênero. Por que cota de gênero? Cota de gênero porque hoje nós temos uma legislação, ela impede de 100% das pessoas serem determinado 100% mulheres, 100% homens, não pode, ok? Caso a pessoa ela se identifique com outro gênero, a contagem vai ser essa. Então, por exemplo, se eu me identificar de forma a gênero feminino, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar como vaga de gênero feminino. Não é a questão aqui meramente biológica que está sendo julgada. O TSE decidiu que é como a pessoa se identifica, ok? Então, portanto, não pesa esse aspecto do nascimento, pesa a da identidade. Pois bem, e aí eu tenho 30%, que significa que eu preciso ter uma variável. Eu não posso deixar de colocar mulheres no meu partido político, eles precisam ser candidatas de ao menos 30%. E se eu não achei mulheres interessadas para isso? Primeiro, você vai ter um problema, porque você tem uma verba partidária destinada a mulheres, né? E você vai ter de provar que você não teve interessadas. Fica uma coisa meio complicada, meio que um ônus da prova invertido. Isso não está bem na doutrina, mas está na prática da jurisprudência. Você vai ser cobrado por isso. Mas o que você não pode jamais pegar esses 30% e falar, bom, já que não teve mulheres, vou colocar homens. Ou vice-versa. Não pode. Não pode. Se você não achou 30% de mulheres, elas não se interessaram a buscar o seu partido político para poder serem candidatas, então você perdeu 30%. Não vai ser nem homem nem mulher. Você não quer colocar? Então tudo bem, não tem? Então tá bom, você não vai ter essas vagas para homens aí. E vai ter que mostrar para mim que nenhuma se interessou. Porque se aparecer uma mulher fazendo uma denúncia no partido político que tinha vaga, que ela queria e que o partido não colocou ela, pode dar problema na justiça eleitoral, inclusive com os repasses de verbas para financiamento da influência da mulher, para que a mulher possa participação feminina na política. Isso inclusive envolve gastos partidários. Pessoal, caso você tenha gostado, uma explicação rápida, branda aqui, para que você possa apenas estar por dentro do assunto, tem mais detalhes, obviamente. Deixe um comentário do que você quer ver, do que você tem interesse, deixe o seu like, inscreva-se, eu espero que você esteja gostando dos nossos vídeos. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.